A pergunta eu resumiria todas as que chegaram, não tive tempo ainda de ler a última que chegou, mas elas dizem respeito a vários aspectos que foram abordados e o auditório resume muitas das preocupações na questão, por exemplo, do processo de independência que essas nações indígenas estão sofrendo por ação de ONGs externas e por eventual inação também dos meios do Estado no abandono que elas se encontram e da inação dos elementos do Estado. E então a pergunta é qual é o grau de perigo dos elementos internos e dos elementos externos, o narcoterrorismo eventualmente também, que possa tentar num determinado momento uma ação mais violenta. Bom, com relação às terras indígenas, sempre há essa preocupação de que possa no futuro surgir um movimento separatista, independentista, e a gente acompanha isso, né, com atenção. Mas eu, sinceramente, e aí eu falo pessoalmente, eu não falo profissionalmente não, mas sinceramente eu acho isso muito pouco provável. Acho muito pouco provável. Agora, as ameaças são muito grandes e os principais vítimas, como eu disse, são os próprios índios. Que eles são usados, eles são ferramentas, estão abandonados. São coisas terríveis, inacreditáveis que a gente vê, como por exemplo, de São Gabriel até Cucuí, existe uma estrada de 250 quilômetros. Cucuí chegou a ter, ele foi criado um pelotão lá, dos mais antigos, né, 1920, por aí, né? Chegou a ter 6 mil habitantes. Essa estrada depois ali foi criada o Parque Nacional do Pico da Neblina e foi criada a terra indígena. Em consequência, não se pode recuperar a estrada. E a estrada se tornou intransitável. Existem 47 comunidades indígenas ao longo daquela estrada, que ficaram totalmente abandonadas. Cucuí, que tinha 6 mil habitantes, hoje está com 800. Tinha linha de ônibus regular, todos os dias está com 800 habitantes. E os índios, e são coisas assim, chegam a ser cômicas. Por exemplo, o pessoal viu uma senhora parada na beira da estrada com telha de zinco, essas telhas de amianto. Aí ela fez carona para um caminhão, uma viatura nossa. Você me dá uma carona a levar essas telhas aqui até a minha maloquinha ali? Mas minha senhora, por que a senhora está levando telha de amianto para cobrir a sua maloca? Porque a gente não pode cortar palmeira porque é unidade de conservação. Então são esses absurdos que se vivem na Amazônia e os índios são vítimas e eles ficam à mercê desse pessoal de organizações não governamentais, e os centros políticos dessas organizações não governamentais são fora, e os objetivos são outros, não são atendimento às necessidades dos índios. Então a minha maior preocupação não está nessa questão de separatismo, etc., embora sempre naturalmente a gente pense nisso, mas sim com o que acontece com os índios. E com a capacidade de inibição do desenvolvimento que esse processo todo traz. Eu pergunto um pouco mais, ação, por exemplo, de professores no meio entre os indígenas, nos aldeamentos, na fronteira, eventualmente também de médicos que por lá apareçam, programados para difundirem algumas ideologias anticristãs. Isso o senhor vê isso como perigo também? Sempre vemos. Agora vão chegar os médicos estrangeiros e nós não sabemos como isso vai se desenvolver. Estamos atentos, vamos acompanhar, né? Como eu disse, concretamente, os médicos são necessários, agora a gente não sabe o que eles vão instrumentalizar por aí. Vamos acompanhar. E agora tem uma coisa que eles não sabem que eles vão encontrar. São as condições de trabalho. Eu tenho um amigo lá em Manaus, que a filha se formou em medicina, foi trabalhar num município lá chamado Beruri. E foi ela e uma amiguinha. Tinha um hospital lá, tem o dono do hospital, que é o prefeito, mas nenhum médico.
E ele é prefeito, praticamente que não atende mais ninguém. Elas foram para lá, elas faziam 70 atendimentos por dia, sem nenhuma condição, né? E aí chegou um ponto que elas começaram a se sentir esgotadas e ameaçadas, porque a qualquer momento pode cometer um erro médico. E aí foram embora. Então eu quero ver quando um médico estrangeiro chega lá e fizer 60 atendimentos por dia, sem nenhuma condição de fazer um exame, nada disso. Nos nossos hospitais, as médicas ginecologistas ficam desesperadas, porque aparece às vezes uma índia para dar luz, como ela diz, a gente não sabe o que vai sair de dentro, porque nunca fez um exame pré-natal, nada. É sempre um susto. Então essa é uma realidade que a gente quer acompanhar com cuidado e com curiosidade para ver para onde isso vai carregar. A minha preocupação com relação a isso, Bidueira, se esses médicos vão ser ferramenta para acentuar ainda mais a difusão dessas ideologias. Né? O livro do Dom Bertrand, eu comentei com ele, e ali ele faz uma citação do Bertrand que para mim é a chave de tudo que está acontecendo. Ele transcreve um teólogo, uma citação de um teólogo, ele diz que o ambientalismo é muito mais eficiente como combate ao capitalismo do que era o marxismo. Porque o marxismo colocava em lados antagônicos classes sociais diferentes. Não é? O ambientalismo está colocando todas as classes sociais no mesmo lado. Então, para mim, Dom Bertrand Rousseau, esse é o ponto focal. Uma palavra sobre o projeto Civan, se vai dar as condições à Amazônia? Obrigado pela pergunta. O projeto Civan já existe, né? Foi um projeto desenvolvido inicialmente pela Força Aérea, com duas vertentes. Uma vertente de controle do tráfego aéreo e outra exatamente de monitoramento da fronteira, da Amazônia como um todo. Agora, em função desse gigantismo da faixa de fronteira, e que é impossível nós monitorarmos, sem tecnologia, então o Exército está desenvolvendo o projeto CISFRON, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, seria um CIVAM para a fronteira. É uma rede de sensores de todos os tipos colocados sobre a faixa de fronteira, a ser interligado por satélite com as unidades operacionais e os centros de comando e controle. E ele estará integrado ao CIVAM, que por sua vez estará integrado ao CISGAAS, que é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. Então, os três já estão sendo desenvolvidos para que haja compatibilidade, e o Ministério da Defesa está dando início a um projeto de lançamento de satélites. Por incrível que pareça, o Brasil não tem satélite até hoje. É um país do tamanho como o nosso e gera as vulnerabilidades como essa da espionagem, por exemplo, que eu me referi. Então é uma grande aposta nossa para que a gente tenha as nossas capacidades multiplicadas, aumentadas para fazer esse trabalho de monitoramento da fronteira. Obrigado por essa pergunta. Está muito bom. Vamos agora então ouvir o Bertrand, o general. Vamos ver se eu queria só antes, algumas pessoas antes me procuraram, disseram que se houvesse tempo me faria uma pergunta mais ou menos no sentido de que o Exército faria se houvesse uma ameaça de perpetuação do poder, de partido político e assim por diante. E isso é recorrente. Hoje lá em Manaus, eu até nem comentei contigo, a quantidade de e-mail que nós temos recebido nesse sentido, né? Quando é que os milicos vão fazer alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu pai, assim como o pai do Ademar, eram militares. Viveram um contexto histórico completamente diferente, né? O século XX foi um século bastante conturbado, aquela questão de Guerra Fria, e aí Cuba exportando revolução, enfim. Acho que a missão histórica da geração dos nossos pais foi a de preservar a democracia no país. O Exército não se arrepende do que fez, mas de certa forma ainda paga pelo que fez. Acho que a missão histórica da nossa geração, o Etchegoyen que diz isso, o general Etchegoyen, talvez seja de contribuir para a preservação dos valores essenciais da sociedade brasileira, porque o Exército é um corte vertical da sociedade brasileira. Então talvez seja essa a nossa missão.
E a diferença que existe hoje com relação ao período ali, 64, aquela época, é que hoje o Brasil é um país com instituições estruturadas, desenvolvidas, constituídas. Naquela época não havia instituições no país. Então hoje nós já temos um sistema de pesos e contrapesos no nosso país que permite, se não com o imediatismo, o voluntarismo que é natural de todos nós, e vemos o país sofrendo o que está sofrendo, mas as coisas naturalmente elas vão se equilibrando. Eu sinceramente eu acredito que a sociedade brasileira, ela aos poucos, ela vai aprendendo e vai colocando as coisas no rumo. E eu acho que é um erro a gente querer tutelar a sociedade, né? Então, dizem que aliás, o Arnaldo Jabor disse que o otimista não é, o pessimista não é nada mais do que um otimista bem informado, né? Mas enfim, eu tenho sofrido muito, sinceramente, tenho sofrido muito amargurado de ver as coisas que têm acontecido, mas acho que enfim, as coisas elas vão naturalmente, elas vão acabar caminhando e a sociedade aprendendo isso, que ela tem que tomar as rédeas. Junho foi uma demonstração disso. Infelizmente a violência calou a boca das ruas, né? Mas eu acredito que esse processo vai se retomar. Então é importante que a sociedade veja assim as Forças Armadas, né? Uma grande linha nesta central dos valores da nossa nacionalidade, que tenho certeza, nós estamos atentos, nós vamos permitir que descalabros aconteçam, mas a sociedade tem que aprender por ela própria. Obrigado, Pedreira. Convidamos então o Dom Bertrand para fazer um encerramento. Em seguida faremos a... General Vilas Boas, é com muita satisfação que nós aqui manifestamos o nosso apreço pelas nossas Forças Armadas. O fundador, o inspirador de nosso instituto, o professor Pincor de Oliveira, insistia sempre em duas ideias. Uma era a respeito da Amazônia. Ele via que havia uma cobiça com a nossa Amazônia, uma cobiça ideológica, uma cobiça de várias nações, e ele dizia o seguinte: a Amazônia é nossa. A Amazônia foi um presente que a Divina Providência nos deu. E nós temos a obrigação de defender até o último milímetro da Amazônia, mesmo à custa do nosso sangue. E nós vemos que as Forças Armadas cumprem essa missão. E o professor Pincor de Oliveira dizia que um povo se mede pelo apreço que tem por suas Forças Armadas. Não só em termos de guerra, mas também em termos de paz. Porque são uma classe, são homens que dão um exemplo à nação que há valores superiores pelas quais se deve estar disposto a derramar o seu próprio sangue. E é o amor à pátria, o amor à nossa civilização ocidental e cristã. Nós vimos aqui nesses mapas a obra gloriosa de Portugal, daquele país pequenino que conquistou a metade do mundo quando tinha menos de um milhão de habitantes, porque saíam mares adentro para mais cristãos atrevimentos, como dizia o velho Camões. E com isso eles plantaram os marcos com a cruz de Cristo em toda a nossa fronteira. O Brasil, depois do Tratado de Posidés, que o general lembrou aqui, cresceu, ficou 3 vezes maior do que antes da dominação espanhola. Em 1580, quando o Brasil caiu nas mãos dos espanhóis, o Brasil era 1/3 do que é hoje. Foi naquele período que o Brasil se expandiu. E nós temos hoje um país com potencial fabuloso. Em grande parte, quem sustenta isso são as Forças Armadas. O senhor fez referência ao ambientalismo, não é o caso de nos entendermos sobre isso, sobre a questão indígena, e aí nós, como católicos, lamentamos algo que é fundamental. Há uma visão completamente errada com relação aos índios. Eles querem manter os índios uma espécie de jardim zoológico humano. Dizia o general Leônidas, exatamente, que foi o primeiro de quem foi a primeira vez ouvi essa expressão, de que querem manter os índios num jardim zoológico humano. Na realidade, os índios são filhos de Deus. São nossos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. E o melhor que nós devemos querer para os índios é, em primeiro lugar, a fé, depois, em consequência disso, a cultura e a civilização. Eu vejo alguns sacerdotes aqui, no fundo, aliás, de batina, ou com trajes eclesiásticos, e esses índios, nos bons tempos das missões, eram protegidos. Havia sempre 2 braços que os protegiam. Eram as missões e eram as Forças Armadas.
nessa colaboração extraordinária no qual se deu o desenvolvimento da Amazônia nos tempos, no fim do século XIX, no século XVIII, XIX, no começo do século XX, até que entrou uma tragédia que foi a teologia da libertação, em que passaram a ver os índios de uma forma apenas antropológica e se esqueceram do aspecto fundamental do índio, que é a alma, e que é a fé, e que é a civilização. O Brasil, hoje, praticamente todos os brasileiros têm um pouco sanguíneo, um pouco sangue negro e um pouco sangue branco. Uma das bênçãos do nosso território, insistiu também do Dr. Pinheiro de Oliveira, foi exatamente essa miscigenação. E esse é o grande patrimônio que nós devemos saber defender. Mas, infelizmente, o senhor fez referência à questão ideológica, nós vemos no Brasil de hoje uma verdadeira conspiração anticristã. Se nós formos ver tudo que está sendo feito, na linha de destruição da família, na linha de destruição das nossas famílias, na linha de manter os índios abandonados completamente, sem massa de manobra para essas ideologias, o denominador comum é uma destruição de nossa civilização ocidental e cristã. É uma coisa sistemática e extremamente trágica. Graças a Deus, ainda temos as Forças Armadas. Graças a Deus, temos bons sacerdotes, sobretudo sacerdotes jovens, que querem exatamente voltar a realizar aquela missão evangelizadora que começou com Anchieta e Nóbrega, ao qual nós devemos exatamente o fato de nós termos assimilado os índios no período inicial da nossa história. E isso nós temos certeza que se realizará na plenitude. Nós agradecemos, portanto, ao general Vilas Boas, ao general Ademar, aos militares aqui presentes dessa missão. E vemos com alegria bons sacerdotes, com traje de eclesiástico, e a coragem de não aparecer de blue jean e camiseta aqui, mas com traje de eclesiástico no palco, que é o uniforme deles. E nós temos esperança no futuro. Nós temos certeza que o Brasil superará essa batalha e essa dificuldade. A oração, que o senhor fez referência exatamente, a oração do lutador na selva, faz referência a Deus no Senhor. E é por esses valores que nós lutamos. É por esses valores que inspiraram ao Instituto Pinheiro de Oliveira e que nos inspira nessa luta. Mais uma vez, o general, pela presença, pelo interesse que o senhor despertou, pelo entusiasmo, pelas palmas que o senhor recebeu, o nosso empenho em, juntos com as Forças Armadas, junto com os nossos bons sacerdotes, junto com a sociedade brasileira, o que há de autêntico na sociedade brasileira, e que é verdadeiro. A sociedade brasileira não faz parte das abominações, mas infelizmente há uma conspiração, há um desejo de destruir. Mas é preciso lutar, é preciso combater, é preciso, eu já disse aqui algumas vezes, que me entusiasma um ponto que me entusiasma muito, um grande santo que dizia, era espanhol, dizia que é preciso continuar Deus rogando e com animar sodando, quer dizer, rezando a Deus e batendo com o tacape. Portanto, general, muito obrigado. Eu quero expressar, como presidente do Instituto e como ouvinte de sua exposição, a minha grande satisfação de ver um general defender os princípios tão básicos para a nossa parte. E quero oferecer esse livro para o deputado dos Estados Unidos, que defende muito. O livro é do Sr. John Horvath, que é o presidente de nossa co-irmã, a TFP norte-americana, intitulado Return to Order. Para encerrar, eu queria citar um dos votos históricos que nós reverenciamos lá, é português também, Lobo da Almada. Lobo da Almada veio de Mazagão, foi para um lugar chamado Nova Mazagão, que eles construíram no Amapá, e depois ele foi nomeado capitão-geral da capitania do Grã-Pará, em substituição a Dom Mendonça Furtado, que era irmão do Pombal, exatamente na época de 1750, o próximo foi Lobo da Almada. Lobo da Almada é um militar, um cidadão, um administrador fantástico, que até hoje a Amazônia deve muito a ele, e ele não é muito conhecido por aqui. Mas ele dizia o seguinte: julgada a causa justa, pedir proteção a Deus e atuar ofensivamente, mesmo com inferioridade de meios. Então vejam, essa é a essência do que eu tenho certeza esse Instituto faz, porque julga a causa justa e pede proteção a Deus. E nós também
dependentes de eventualmente nos sentirmos com inferioridade imensa. Mas se Deus está conosco, não é? Podemos tudo. Muito obrigado de coração pelo que me proporcionaram hoje, esse instituto me proporcionou. E lá em Manaus teria a maior satisfação em poder recebê-los. De vez em quando o general Adhemar me encaminha alguém daqui, nós temos uma alegria muito grande. E assim, por favor, se forem a Manaus, individualmente ou coletivamente, façam o general Adhemar saber e ter o maior prazer em recebê-lo lá. Muitas felicidades e para encerrar, a saudação dos guerreiros de selva. Selva! Selva!